Olá, boa tarde. Olha, lembram que eu estou fazendo a leitura dos Salmos nas redes sociais. Vocês vão procurar, né? Aí, escritora Teca Mendes Castro, daí tem Salmos no Pai, tem Salmos no TikTok. Estou fazendo propaganda gratuita. E Salmos aqui também no YouTube. E hoje eu vou ler para vocês a questão da epístola, né? Vou tentar ler a epístola, capítulo 2 de Pedro ou de São Pedro, né? Lembra, lembrando assim que a gente tem a questão da leitura é importante e meu coração pedia para eu ler as cartas de São Pedro. São duas, né? E com vários versículos, várias coisas que nós temos que fazer. Então, sem delongas, vamos desde a última, né, do versículo do capítulo 1 da primeira epístola de São Pedro. E daí vou tentar ler todo o capítulo, dependendo aqui do tempo, tá bom? Mas me procure. E lembrando, acessem, né? Vocês que forem católicos, querem uma motivação a mais para o seu dia a dia, ao invés de ficarem escutando tanta bobagem, acreditando em joguinhos do tigrinho ou esse é o jogo da vez, não sei o que, sabe? Procurem, procurem ler mais a palavra, procurem ver mais as coisas que estão ao nosso redor e vamos tentar nos santificar mesmo em doses homeopáticas, tá bom? A caridade e a palavra de Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno, sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente do fundo do coração, pois haveis renascido não de uma semente corruptível, ou seja, que se corrompe, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, ou seja, não se corrompe de maneira alguma. Viva e eterna. A palavra de Deus é viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Isaías, capítulo 11, versículo de 6 a 8. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho. Capítulo 2 começa assim: Depende, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Se é que tendes saboreado qual suave é o Senhor. Salmo 33, né? Eu já li lá. Salmo 33, versículo 9. Cristo é a pedra angular. Achegai-vos a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais são outras pedras vivas? Vós também tornais os materiais desse edifício espiritual um sacerdócio santo, a oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Por isso se lê na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida, preciosa,
e quem nela puser sua confiança não será confundido. Isaías 28, versículo 16. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Salmo 117, versículo 22, e Isaías 8, versículo 14. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra, e realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma raça santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publicais o poder daquele que das trevas vos chamou a luz maravilhosa. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis o poder daquele que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. Vós, que outrora não ereis seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós, que outrora não tinhais alcançado misericórdia, acho que é Oséias, capítulo 2, versículo 23. Mas agora alcançades misericórdia, né? O poder do exemplo. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos habiteis dos desejos da carne que combate contra a alma. Compartilhai-vos nobremente entre os pagãos. Assim, naquilo em que vos caluniam como malfeitores, chegarão considerados vossos boas obras a glorificar a Deus no dia em que Ele os visitar. Deveres para com as autoridades. Submetei-vos, pois, a toda autoridade humana, quer ao rei como a soberano, quer aos governadores como enviados por eles para castigo dos malfeitores e para favorecer as pessoas honestas. Porque esta é a vontade de Deus, que praticando o bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tornam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivei como servos de Deus. Sede educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. Gente, aqui a gente fala de autoridades, né? Hoje, dia 20, temos aí a questão da posse de Donald Trump, né? Novo presidente dos Estados Unidos, no segundo mandato. Vejamos o que vai acontecer, né? E aqui nós temos nossas autoridades, mas nossas autoridades estão assim, invertendo valores, né? Nós temos que declarar nossas rendas, todos os nossos ganhos, mas eles escondem tudo que pode. Sigilo bancário, gastos desproporcionais que nós colocamos lá. Então é dinheiro público, dinheiro nosso, né? Que nós pagamos nossos impostos, que nós trabalhamos. Vamos pensar nisso, gente. Porque, claro, temos que nos sujeitar às questões dos governadores,
né? Governadores, pensem na educação, a educação é tudo, paguem melhor os profissionais da educação. Aqui eu falo também, temos que ter os nossos deveres com as autoridades, mas as autoridades têm que ter os seus deveres para com seu povo, porque nós é o que colocamos lá, tá bom? Então vamos lá. Olha, porque esta é a vontade de Deus, que praticando bem façais enmudecer a ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, e não a maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia. Aqueles que furtam seu celular, aqueles que fazem coisas errôneas e que, eu vou passar a mãozinha na cabeça. Não, gente. Vamos prestar atenção nas coisas que nós estamos fazendo. Mas vamos lá. Deveres dos servos para com os senhores. Servos, sejam obedientes aos senhores com todo respeito, não só aos bons e moderados, mas também aos de caráter difícil. Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente, fazendo disso um motivo de consciência para com Deus. Que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado o mal? Ao contrário, se é por ter feito o bem que sois maltratados, e se suportardes pacientemente, isso é coisa agradável aos olhos de Deus. Ora, é para isso que fostes chamados também. Ora, é para isso que fostes chamados. Também Cristo padeceu por nós, deixando-vos exemplo para sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade em sua boca. Isaías 53, versículo 8. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico traje. Ele, maltratado, não proferiu ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Porque ireis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas. E depois eu leio o capítulo 3, que aí é para nós pessoas casadas, tá bom? Então vamos lembrar disso. E assim, vocês aí que me veem, que gostam, né, do meu canal, sigam, deem seu joinha, façam seus comentários, pastores aí, né, por favor. Eu não fiz teologia, mas, como se diz, a palavra de Deus é inspiradora a todos nós. E lembrarmos das nossas autoridades, pedir muito que o presidente Lula não faça a questão do PIX, né? Não cobre o PIX, os impostos, as taxas para nós. Sabe, acho que das pessoas que têm muito, acima de 100 mil, cobre, mas para nós não, sabe? Nós estamos trabalhando de sol a sol, tá? Na correria. Pense nisso, tá? Então, pessoas autônomas, vendedores, entregadores, pense nisso. Vamos lembrar da palavra que nós vamos respeitar sim nossos governadores, mas vamos também pedir que eles cuidem do povo,
porque eles foram para lá pelo povo. Isso é democracia, não é? Que é desde a Grécia Antiga. Então, por que fazer coisas contrárias àquilo que Deus nos deixou? Vamos respeitar, orar pelos nossos governantes, sim, para que tenham sabedoria, justiça. Supremo Tribunal Federal, né? STF, Supremo Tribunal Federal. Vamos ter justiça. Gente, o Nicolas nos alertou, Nicolas Ferreira. Esse, marquem o nome, será ainda profetizo. Muitos outros profetizam. Será ainda presidente do Brasil. Ele mesmo fala, nasceu de uma favela. E aí? E é um grande menino, tá? É um grande pai. A gente nota claramente o amor que ele tem pela filha, pela esposa. E outra, vamos nos respeitar. Vocês, deputados, senadores, vereadores, não queiram se gradear, né? Ali não é um ringue, não é um negócio lá de MMA, octágono, né? Não é isso. Ali é do povo. Vocês estão ali pelo povo, tá? Então, assim, peço que releiam o capítulo 1 e 2 da Epístola de Pedro. Nós vamos depois falar do capítulo 3, que é para as pessoas casadas. Fiquem na paz, Deus os abençoe prontamente e que o amor de Deus esteja presente nas nossas vidas. Quero fazer um comentário breve. Eu estou falando sempre em saúde ambiental, intelectual, saúde emocional, mental, física, saúde social, né? Que essa pressão aí de cobrar os impostos das pessoas mais pobres, né? Se elas ganharem uns 5 mil. Gente, é pouco 5 mil do jeito que estão as coisas caras. Então, como disse, eu não sei, um irmãozinho evangélico, nós não podemos fugir da política. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui na palavra está falando isso, né? Nós não podemos. Então, vamos pensar em toda a questão. E lembrando, gente, vou deixar uma frase nova. Se o meio ambiente está doente, nossas águas dos rios, represas, as matas auxiliares estão sendo tiradas, aí a Deus dará, né? Nossas árvores sendo arrancadas, acimentadas, né? Se o meio ambiente está doente, nós também adoecemos. Pense nisso. Deus, antes de criar o ser humano, criou luz, né? Partículas, depois foi criando os vegetais, os animais, né? Toda a terra e por fim criou o homem à sua imagem e semelhança. Pense nisso, faz bem, toda a saúde também. Obrigada.